20, às 8 horas, mais uma live de São José dos Campos e de Campos do Jordão para o mundo, planeta Terra. Não tem jeito. Agora a gente tem acesso ao mundo, né? Antigamente você tinha que pedir, pelo amor de Deus, Faustão, deixa eu fazer uma entrevista aí. Hoje em dia não precisa mais. Eu vou compartilhar com você o link, só um minutinho. Meu amigo Felipe Fagundes. Fagundes vem da turma do Antônio Fagundes? Não tem relação. Tem uma relação de distância aí, mas tem um primo do avô e tal, mas tem. Você é o quê? Príncipe do gado? Não. Ele era o rei do gado? Cara, se sobrar a limpeza do curral, eu acho que já tá bom demais. O cara mandava bem, hein, nas novelas, hein? É. Saudade na época que novela tinha era um bom. mínimo de qualidade, né? Não era Felipe, apelativo. Não seguia o politicamente correto. Ó, mandei no seu WhatsApp aí, Felipe, e se você quiser mandar para os grupos, eu vou mandar também para alguns grupos de pessoas que nos seguem e já aguarda os links. Para a gente iniciar, Felipe, muito obrigado. Eu não vou esquecer seu nome em nenhum momento, porque é o nome do meu filho. Então, a gente... e tem uma história muito legal, que é do meu tataravô italiano, que o ano passado eu descobri que não era Felipe, é Filippo. Mas valeu a homenagem, foi em homenagem ao meu tataravô. E seja muito bem-vindo. Espero que você goste do nosso bate-papo. Desde já te agradeço por aceitar o convite e com toda humildade de participar aqui dessa live na minha página. Eu estou iniciando e eu vou colocar aqui o tema. O tema de hoje é a telemedicina. Deixa eu só colocar aqui para as pessoas: telemedicina como ferramenta de combate ao coronavírus. Antes de a gente entrar para o tema, eu queria que você me falasse quem é Felipe Fagundes, onde nasceu, o que já fez, onde estuda, onde estudou, o que já fez da vida, quais são os negócios. Como é que eu posso te conhecer? Cara, Felipe acho que me definir, é um cara que gosta de inovação, é um cara que gosta de tentar fazer as coisas de um jeito melhor do que estão, sair um pouquinho do status quo, um pouquinho da zona de conforto. Acho que isso é o que melhor me define, tá? Agora vamos falar de currículo, né? Que é o que define, enfim, é o que a gente coloca na parede, mas eu não gosto muito desse tipo de definição. Mas eu sou fisioterapeuta de formação, eu fiz faculdade na Unital, em Taubaté, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na Universidade de Estado de São Paulo, tá? Na área de dor lombar, na área de dor crônica e epidemiologia. E aí eu tenho uma filha de 3 aninhos, a Bia, e tem outra chegando aí, e as duas são meu motor de motivação para não ficar parado. Então, quando a minha esposa ficou grávida da Bia, por isso que eu coloco elas no currículo, porque faz todo sentido. Quando a Fran ficou grávida, eu me senti na motivação de fazer algo diferente. Aí eu acabei me envolvendo com a parte de tecnologia. Eu fundei uma startup lá em 2016, chamava Physioplay, que era uma plataforma de vídeos para fisioterapeutas, como se fosse um Netflix, só que para fisioterapeuta. E aí foi muito legal esse processo, porque até então eu era um clínico e um professor, porque eu dei aula na Unital, dei aula na Anhanguera, dava aula em pós-graduação, e atendia no meu consultório. Então, trazer essa reinvenção de tecnologia para o meu ambiente foi muito novo, né? E foi muito bom na época,
Isso nunca saiu de mim, né? Então, eu acabei meio que mudando um pouquinho essa forma de ver, aprendi a fazer gravação de vídeo, edição de vídeo, a parte de marketing, a parte de todo esse ambiente digital, toda essa parte de inovação pela startup. Acabei criando esses pequenos know-hows, né, digamos assim, se a gente pode dizer, para poder entregar tudo isso, né? Acabei me embreando um pouquinho na parte de marketing, é uma parte que eu gosto bastante também. E aí, tudo isso, é legal que, assim, toda essa estrada caminha para o que eu estou fazendo hoje, né? Se a gente juntar toda essa história, aí agora eu vou contar um pouquinho, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre o que a gente está fazendo hoje, mas hoje eu entendo que tudo isso levou ao que eu estou fazendo hoje, né? Que de setembro do ano passado, a gente vem tocando um projeto que também é uma startup de tecnologia, com base em telesaúde. Então, tanto a telemedicina, a telereabilitação, que é a minha área, a gente vem tentando implementar tecnologia nesse mercado de saúde, nesse mercado enfim, de fazer as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira mais enfim, inovadora que seja, para tentar ajudar mais pessoas e tentar ajudar mais os profissionais. Acho que Show de bola. isso é um resumo. Você nasceu onde? Eu nasci em Campos do Jordão. Eu sou jordanense. Jordão, cara. Você deve gostar de música clássica, no mínimo. Ah, cara, eu gosto muito. Mas sim, eu fiz bastante. Porque assim, na época de escola, de colegial, a gente fazia as apresentações lá no auditório. Então tem uma relação, sim. Não tem como negar. Eu falo porque a minha mãe é pianista e a gente sempre teve, quando chegava próximo do meio do ano aí, já entrava no calendário o festival de música lá de Campos. Era o momento em que a família se organizava para poder ir para Campos do Jordão assistir, pelo menos um dia ia lá assistir e tal. E aí Campos do Jordão tem esse contato comigo, assim, que é bem legal. Felipe, você já comprou, você vai ter duas filhinhas, né? Eu tenho uma de 3,5 e a outra tá chegando em provavelmente meados de julho. A Lara tá aí. Ah, que legal. Lara, bonito Isso. nome, pô. Parabéns, Obrigado. parabéns aí pela Bia e pela Lara, Obrigado. toda essa família linda aí. Eu separei algumas coisas aqui para a gente conversar. E o tema ele é super atual e acredito que venha calhar a sua vinda hoje para a gente poder conversar um pouquinho, que é a questão de utilizar a telemedicina, que é o seu trabalho, para o combate a essa crise toda, né, esse vírus, né, e como as pessoas podem utilizar de tecnologia, e eu tenho falado bastante sobre isso aqui nas lives. Enfim, a telemedicina, eu sei que você montou startup, você está em São José dos Campos hoje. Isso, em setembro do ano passado, a gente juntou uma equipe, é um pesquisador, que é um colega meu que fez mestrado comigo, ele foi para fora fazer o pós-doc dele na Austrália. Aí, quando ele voltou, a gente sentou, conversou, a gente falou, cara, eu acho que tem caldo para sair daqui. Com outros colegas que foram meus professores, todos fisioterapeutas, e a gente falou, cara, vamos desenvolver um projeto. A gente montou o projeto, aplicou para o Parque Tecnológico, no Nexus, né, na incubadora do Parque Tecnológico, e hoje a gente está sediado, sendo incubado e acelerado pelo Nexus. Muito sensacional. Eu gosto muito do ambiente do Nexus ali, principalmente a parte da coworking. É lá É que, muito legal. É ali que você fica? é lá que a Putz, eu gente gosto muito daquele pedacinho ali. Ali é muito é muito bom. legal. Muita coisa acontece ali, cara. É sensacional a troca de experiência, né? Ali, esses dias eu fui lá, tava cheia a sala, e você via assim, cabeça branca, menino novinho com boné, alguém engravatado. Putz, é muito legal esse ambiente. Quem nunca viveu isso, vale a experiência. O ambiente de incubadora de startup ele é muito rico, porque você acaba aprendendo com um cara que faz. O cara está trabalhando com gestão de condomínio, daí você olha para o lado, o outro cara está construindo motor de foguete, aí você olha para o cara faz gestão de planta, aí olha para a gente faz telemedicina, então é um negócio muito louco, cara. Muito legal. E dá certo, né? Impressionante como isso funciona. É,
O tema hoje, como é a telemedicina, o Ministério da Saúde, ele publicou uma portaria aí que ampliou o acesso e as ações para ser utilizada a telemedicina, inclusive nessa crise. Como é que você enxerga isso? Como que era antes dessa portaria? O que mudou? O que agora está sendo permitido? Você consegue dar um briefing assim, dessa portaria? Sem dúvida. Cara, no ano passado, quando a gente começou a estudar isso para ver se tinha mercado, se era uma possibilidade ou não, para mim era algo muito novo, tá? Tanto em fisioterapia, que é a minha área, quanto na medicina. Eu falei, nossa, mas isso é futuro, isso é coisa de cinema. Imagina, a gente vai ter um médico aqui no nosso celular para atender, é coisa de futuro. E qual foi a minha surpresa ao perceber que o mundo já está muito bem maduro em relação a isso, e a gente, por N questões que a gente pode ir discutindo aqui, a gente está atrasado. Falando da minha área especificamente, da fisioterapia, para você ter uma noção, os Estados Unidos liberou a telereabilitação em 2014. Então, pelo menos 6 anos a gente tem de atraso. E assim, o mesmo acontece com a medicina. Para você ter uma noção, o sistema de saúde nacional do Reino Unido, ele usa startups e tecnologia avançada na atenção primária com a telemedicina nisso, entendeu? Então, o médico de atenção primária, os postos de saúde, é um pouco diferente a gestão de saúde lá, mas eles já usam isso. Então, assim, a gente já tem empresas multibilionárias de telesaúde, né? Então, a gente pode citar, por exemplo, ações como... já vou lembrar o nome da empresa, peraí. Mas a gente já tem grandes empresas nessa linha fazendo ação. No Brasil, a gente tinha entre aspas, esse atraso, e o que eu posso dizer para vocês é assim, para você é o seguinte, em 2002, se eu não me engano, teve uma resolução que aprovava em partes o uso de tecnologia pela medicina, tá? Só que ela é muito restritiva e é a que vale até hoje, tá? E aí, no ano passado, em janeiro do ano passado, foi publicado a liberação, publicou-se uma nota bacana, liberando as ações da telemedicina, que é o atendimento médico, além da teleconsultoria, para isso, tá? O problema foi que depois de 9 dias, isso caiu, isso foi revogado pelo CFM, por N questões políticas ou não aí, tá? Então, isso é um ponto aí que deve ser comentado. Eu não sei se o Jeff tá me ouvindo. Jeff? Vamos aguardar ele um pouquinho para ele voltar aí. Eu não sei se ele está me ouvindo. Se vocês puderem só confirmar se vocês estão me ouvindo, pessoal. O pessoal que está assistindo aí, puder só mandar um comentário. Alô, voltou. Voltamos? Voltamos. Desculpa. Onde é que você perdeu aí? Desculpa. Você estava falando da telemedicina na Europa, das grandes empresas. Eu sei que tem uma empresa francesa também que... Tem eu lembrei o nome aqui. O nome da empresa, acho que da maior que faz isso é a Babylon. Tá? Babylon. A Babylon é uma gigantesca, que a proposta de valor deles é levar saúde de qualidade para todo habitante do planeta. E é só isso, entendeu? Pouco ousado. Pô, eles não pensaram fora do planeta. E eles realmente conseguem, é um baita case. Então, assim, qual foi a minha surpresa, só retomando um pouquinho o tema aqui, qual foi a minha surpresa em perceber que, assim, já existiam iniciativas muito maduras no mundo para isso, e o Brasil estava atrasado, né? Eu estava comentando aqui que a gente tem uma resolução de começo dos anos 2000, falando de tecnologia e medicina, que ela é muito rasa e não libera quase nada. E aí, no ano passado, saiu a resolução, em janeiro do ano passado, saiu uma resolução liberando o uso da telemedicina, do telemonitoramento, telediagnóstico e todas as nuances da telemedicina, que a gente precisa entender que a gente tem um guarda-chuva aqui em cima, que é a telesaúde, que aí dividir para a telemedicina, a telereabilitação, a telepsicologia, e dentro da telemedicina ainda a gente tem outro guarda-chuva, que são as formas de atuação.
a gente não pode reduzir isso somente a uma consulta de vídeo, né? Existem vários tipos de atuação. O problema é que ano passado essa resolução de autorização durou 9 dias. Depois de 9 dias isso caiu e foi revogado, e até então vinha se discutindo a passos devagar aí essa renovação. E aí com essa vinda dessa pandemia, certamente as coisas foram muito aceleradas. Eu sei que você vai me perguntar isso lá na frente, mas a gente já... Já emendo. Você acredita que isso acelera o processo de implantação de uma cultura de telemedicina? Ou a gente vai ter o pico e depois volta para todo mundo no consultório? Eu aposto o que você quiser, um bolo de chocolate contigo, que isso não tem como voltar. Tá? Não tem volta, porque assim, as pessoas estão precisando. Imagina na minha área, fisioterapia. Todos os meus colegas clínicos estavam desesperados até segunda-feira passada, porque eles não podiam nem entrar em contato com o paciente, teoricamente. Né? Então, assim, é uma necessidade e precisa ser visto com responsabilidade. Tá? E quando eu digo responsabilidade, eu acho que cabe a todos os profissionais, não só fisioterapeuta, mas psicólogo, médico, nutricionista, que foi liberado agora também. Porque os profissionais, agora eu estou falando do lado do profissional, depois eu vou falar do lado do paciente, e talvez eu fale um pouquinho também do lado do sistema de saúde. Mas do lado profissional, eu via muita gente falando assim, mas como é que eu vou atender um paciente com demência avançada que eu estava atendendo? Não atende, não é uma ferramenta que vai servir para todo mundo. Mas como é que o médico, sei lá, um médico pediatra vai avaliar o paciente dele hoje, né? Não é uma ferramenta para agora isso. Eu sei que existem tecnologias que vão chegar para isso, mas eu acho que a vinda dessa tecnologia não pode combinar com a saída do bom senso, sabe? Então, acho que é muito claro para mim isso. Isso para todas as áreas, acho que serve para tudo isso aí, cara. Então, definitivamente, acelerou já. Eu não acho que vai acelerar, acelerou. Eu acho que esse tópico telesaúde, telemedicina, está muito em alta. Porque, cara, é necessário, sabe? A gente evolui em tudo. A gente evoluiu em assistir filme em casa, a gente evoluiu em chamar um Uber pelo celular, a gente evoluiu uma porrada de coisa tecnológica que a gente acha né? Isso daqui. E aí, quando mexe com medicina, não, isso aí não pode, porque tem que ter mão, tem que ter cara. Aí assim, eu dou créditos a um professor da USP, professor Liu Shen, se eu não me engano. Ele é um dos mestres aí da telemedicina, e uma vez ele colocou no LinkedIn dele lá, que o pessoal fala assim, a telemedicina não tem como gerar empatia. Cara, uma consulta que a gente tem no posto de saúde lá, de 5 minutos, com o cara olhando para baixo, tipo, toma aqui, ó. Dipirona. Isso gera empatia. Entendeu? Amoxicilina, dipirona. Exatamente, isso tem que ser balanceado, tá? Então, acho que sim, vai acelerar e muito, cara. Puta, que legal, porque isso abre um campo gigantesco para a tecnologia, de fato, entrar na medicina, né? E é muito legal o que você está falando, porque eu estive num projeto com o deputado Sérgio Vitor, onde a gente incentivou a telemedicina para as cidades do Vale Histórico. Então, a gente esteve junto com o Sistema CROSS, né, que é o sistema que regula toda a saúde no estado de São Paulo, e a gente conseguiu, de fato, criar, através até das emendas parlamentares dele, um incentivo à telemedicina para o Vale Histórico. Imagina que uma pessoa que, lá de Bananal, que ele vai num posto médico, o médico fala assim, você tem que... É o famoso médico au-au, né? Ele fala assim, você vai ter que ir ao oftalmo, ao cardio, e ele só fala ao e manda a pessoa aí, arruma 4, 5 consultas, e aí essas consultas especialistas são feitas em São José dos Campos, em Caraguá, em Taubaté, e a pessoa sai de Bananal, um dia viajando para vir, passar em uma consulta e volta. Para outra viagem, e aí quando chega aqui, o especialista olha e fala, não tem nada a ver comigo, né? E a pessoa perdeu o tempo, né? Além de perder tempo, tem um custo do transporte, tem um custo... Cara, exato. Tem uma série de custos envolvidos, ocupou a vaga do especialista que não precisava. Então, assim, tem muita coisa que o especialista à distância, ele olha, não,
não precisa. Você me lembrou um papo que eu tive no ano passado com um parceiro nosso, que é o Júnior, que é prefeito de Santo Antônio, um cara que eu admiro pra caramba. E ele me contou exatamente essa história. Ele falou, cara, todo dia tem que liberar o carro ou a van para descer para fazer consulta lá, bater e voltar, entendeu? Às vezes consulta de rotina e tudo mais. Então, assim, a tecnologia está aí para a gente usar. Existiam percalços, existiam entraves. Legais? Porque no fundo é a burocracia, né, que trava tudo isso. Eu digo assim, a burocracia, mas existiam percalços aí no meio do caminho de cunho de próprio lobby da própria profissão. A gente sabe que existem isso. Existem a linha de profissionais que não querem a mudança. Né? Toda mudança tem isso. Toda mudança tem quem negue, quem entende, quem natural quer mudar, né? Então, a gente sabe que existe uma linha de pensamento que fala, cara, isso não tem que ser aprovado e ponto, acabou, vai tirar no mercado e não vão aprovar, e tem força política para isso. Então, assim, eu não quero entrar nesse ponto, acho que não precisamos, mas, assim, existiam. Frente à emergência que a gente tem, frente à pandemia que a gente tem agora, se tornou algo de, tipo, cara, não conversa, vai, faz, entendeu? Entendi. Todas as resoluções que saíram de quarta-feira para cá, elas têm caráter revogável, tá? Eu não acredito que alguém tenha coragem de revogar isso, porque não... Pelo menos um ano aí vai ficar. E aí depois vira cultural, vê que reduz custo. É o que está acontecendo na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, que eles conseguiram criar agora a votação via videoconferência, as sessões eletrônicas, que agora não justifica mais ter passagem aérea, as pessoas terem que ir até Brasília. Acabou de provar que não precisa do tempo para fazer isso. Exato. Então, assim... Pode manda ver. Não, eu queria puxar que você colocou essa questão da cultura, e eu queria que você falasse um pouquinho do projeto que vocês têm aqui em São José dos Campos para o combate a essa crise, né? Isso. Ao coronavírus, enfim. Aí você já puxa o raciocínio aí e já emenda. Essa história é interessante, porque, assim, agora eu vou comentar um pouquinho do que a gente pode falar de realmente o que a gente está fazendo, do que a gente está fazendo contra o combate, ou no combate do Covid-19, e um pouquinho do pensamento de startup, que eu acho que é legal a gente comentar também, tá? Então, assim, a startup que eu tenho tocado, que eu sou o diretor dela, é a HAI, que é Healthcare Intelligence, e o foco da startup é trabalhar com uma plataforma de telereabilitação para grandes empresas e sistemas de saúde. Basicamente, a gente quer acabar com dar o primeiro contato por meio da tecnologia para as pessoas que têm lesões musculoesqueléticas. Tá? Esse é o core business, esse é o coração da RAI, porque de onde a gente veio. A gente quer evitar que aquele paciente que tem uma dor na coluna simples, por exemplo, que ele fique rodando no sistema, fazendo exame, tomando remédio e tal. Ele pode ser orientado no começo, tá? Então, esse é o core business da RAI, tá? Frente a isso, obviamente que a gente não vai sair no mercado agora, com a pandemia de corona, as pessoas não estão preocupadas, os sistemas não estão preocupados com isso. Só que a gente tem a tecnologia para poder ajudar. O que a gente fez? Desde semana passada, desde quinta-feira passada, a gente conversou com toda a nossa equipe e a gente desenvolveu uma plataforma paralela à nossa, com foco em telesaúde, que basicamente a gente está usando um sistema de triagem inteligente para orientação das pessoas que têm suspeita de corona, e usando a teleconsulta para orientar as pessoas que podem ter, que são suspeitas de ter. Até para do tipo, se vai ficar em casa, se vai para o hospital, se vai para a UBS, ou como vai, né? Então, não adianta simplesmente ter lá a suspeita e vai todo desparamentado e tudo mais e tal. Então, Detalhe para a gente, por que é importante fazer a triagem? Porque as pessoas fazem, ele falou da triagem, mas é fundamental a triagem. Tudo começa na triagem, né? O grande foco, saiu um report do ano passado de uma revista médica super importante, e não médica científica só, mas uma médica de negócios, falando que todo o mundo está voltado para atenção básica e para triagem. Por quê? Porque a gente sofre de um câncer que a gente não sabe usar o sistema. Então, eu dei o exemplo da própria gripe, ou do tipo, quando a minha filha
ou quando a filha de alguém fica resfriado, narizinho começa isso aqui, onde de primeira a gente quer ir? Vamos dar uma passadinha no hospital. Cara, o hospital é alta complexidade. Então, o fato da gente não saber usar o sistema, eu deveria ir para um sistema de triagem inicial, atenção básica, atenção primária. Agora, quando esse paciente da atenção primária, ele passa a consultar a atenção, a alta complexidade, ele acaba tirando a vaga de quem realmente precisa da alta complexidade. E, cara, em períodos de pandemia, isso é um terror, isso é um caos, tá? Então, a ideia da nossa plataforma agora, a plataforma da RAI Covid-19, que a gente fez uma versão beta aí, é justamente oferecer para as prefeituras, sistemas de saúde, convênios e até grandes empresas, uma plataforma de maneira gratuita. Isso é importante, a gente não está querendo se aproveitar, a gente tirou nosso tempo, nosso desenvolvimento, nosso investimento para isso, para oferecer de maneira gratuita para as prefeituras que quiserem, para os sistemas de saúde que quiserem, para os convênios que quiserem, para ter um sistema de orientação para os seus usuários, né? E aí, a partir disso, o usuário ele pode entrar, ele pode, a partir de algumas dúvidas clínicas, ele vai ser direcionado, e se ele não tiver nenhuma dúvida clínica, ele vai para uma página de orientação, tipo, meu amigo, fica em casa, segue as recomendações e tá tudo certo, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar na tua casa, não tem por que sair de casa. Caso ele tenha uma suspeita, ele vai para uma telechamada, igual a que a gente está fazendo aqui, e aí o médico vai definir, o médico, ou enfim, o agente de saúde, ou o enfermeiro, ele vai definir a melhor orientação que esse paciente seguir. Uma demanda... Eu vou respondendo as perguntas, e aí ele já me qualifica se eu preciso de uma telechamada, se eu estou bem, ou se eu preciso ser internado. Exatamente. Isso é fácil, de acordo com as orientações, e a gente fez a plataforma toda baseada nas orientações da OMS e do Ministério da Saúde aqui, que estão sendo passadas e atualizadas o tempo inteiro, entendeu? E é legal porque, em vez de você sair da sua casa e ir até um ambiente hospitalar, que vai ter um monte de gente ali que você não sabe se está doente ou não. Exato. E aí você vai com uma suspeita e volta confirmado, né? Porque você pegou lá. Então, então evita que você faça esse deslocamento. Fora que usa o tempo da recepcionista, usa o espaço da sala, usa o médico que vai fazer a triagem, né? Tem um desenho que a gente está usando na nossa apresentação, que é assim, imagina um monte de gente e o caminho reto para o hospital. E todo mundo vai para o hospital. Com a plataforma que a gente tá disponibilizando, esse monte de gente vai ficando pelo caminho, tipo, eu vi aqui pela plataforma que eu não preciso ir, aí acaba que fica só a pessoa que realmente precisa ir para o hospital. E aí tem porcentagem? Você tem números? O quanto poderia ser evitado? Você tem números de quantas pessoas podem ser evitadas de ou não? E aqui, das pessoas que estão indo para o hospital, não são dados da nossa plataforma, são dados do que a gente entende de mercado e do que a gente tem lido, tá? Eu acredito que cerca de 40% das pessoas não precisariam ter contato. Caramba, é muita gente. Que são aquelas dispensas do tipo, cara, provavelmente seja uma gripe simples e, tipo, pode voltar para casa e tal, entendeu? Então, o risco que essas pessoas estão levando ou que essas pessoas estão correndo de ser vetor é gigantesco, cara. É gigantesco, entendeu? Ele vai para o hospital com uma gripe comum, volta com o Covid-19 e infecta as pessoas dentro de casa. A cidade inteira dela, entendeu? Então, assim, é grave. E é grave pensar que há uma semana atrás a gente não podia pensar nessa possibilidade, entendeu? Então, é muito louco isso, cara. Cara, maluco. Só para finalizar o raciocínio aí, falei que eu ia falar do pensamento da startup em si, né? Lá no Nexus, a gente tem algumas startups em saúde. E o pensamento de mercado, né, de capitalismo, aquela coisa de concorrência e tudo mais e tal, a gente tenta mudar nesse ambiente de startups ou de incubadoras, né? Então, a gente tem colegas lá, o pessoal da InoveCare, são grandes queridos, o Matheus e a Fernanda, que são os diretores da InoveCare. É uma solução de core business, que é uma solução de telemonitoramento para pacientes com câncer, tá? E quando eu fui conversar com o Matheus semana passada, a gente falou assim, eu tô com uma ideia de fazer isso, a gente tá desenvolvendo uma plataforma, como eu falei para vocês, uma triagem e aí uma teleavaliação e análise de dados. E ele falou, putz, a gente também, estamos com a mesma equipe fazendo a mesma coisa.
Eu falei, ok, aí a gente veio conversando e basicamente a gente está colocando a nossa solução junta no mercado. Então a gente se uniu, as duas startups se uniram em uma ação em conjunto do mesmo parque, da mesma incubadora, para entregar uma solução para o mercado de maneira gratuita. Né? Então isso, cara, isso para a gente está sendo uma experiência incrível, né, de poder unir as duas tecnologias, as duas equipes, a gente poder analisar os dados de maneira grande, e assim, onde ele está, a gente vai estar, e onde a gente está, ele vai estar também. Então, isso está sendo uma experiência legal. Cara, parabéns. Eu sempre acreditei na questão do compartilhamento, assim. Ninguém mais faz nada sozinho, nenhuma empresa sobrevive sozinha. Hoje você tem que ter esse espírito de compartilhamento, senão o futuro é isso. As pessoas compartilhando e está muito claro, né? Olha o que está acontecendo no mundo. As pessoas estão compartilhando experiência, compartilhando conhecimento, compartilhando, né, tecnologia e, enfim, é fundamental e parabéns pela iniciativa. Eu queria fazer um gancho aí do que você falou sobre as prefeituras, você deu até o exemplo do Juninho. Quais são os municípios que hoje estão aqui na nossa região utilizando o seu serviço? E se puder falar, enfim, eu não sei se tem restrições, mas... Não, a gente, na verdade, assim, a gente deve começar a operar isso na semana que vem, porque a gente passou essa semana com a equipe de desenvolvimento inteira desenvolvendo essa solução e todo mundo debruçado em cima do computador. Eu até falei para o meu sócio, falei, cara, eu acho que a gente nunca trabalhou tanto e tão rápido, assim, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, assim, a gente deve colocar isso no ar semana que vem. A gente está em conversa avançada com Taubaté, com São José, o pessoal da Inove conversando, então ó, seria bacana assim saberem, né, que a gente está andando no mesmo caminho, para não parecer que tipo, mas tem essa solução e essa solução, qual que eu vou colocar? É a mesma coisa, é o mesmo intuito, né? Então a gente está em conversa com alguns convênios, né, da região, Unimed, Santa Casa, alguns hospitais também que a gente quer colocar, quer oferecer, tá? A gente tentou contato também com as prefeituras, o próprio Júnior de Santo Antônio, Campos do Jordão também tentando uma conversa, e se tiver alguém de contato de prefeitura que ouviu essa solução e faça sentido, a gente está à disposição. A gente quer esse contato, a gente precisa desse networking, porque assim, a gente está com um baita bolo de chocolate na mão para dividir entre todo mundo, e às vezes a gente não tem acesso para chegar nessas pessoas, porque, óbvio, como é que você conversa com o prefeito e com o secretário de saúde nesse momento agora? É uma loucura, né? É uma loucura. Então, os caras estão com um olhar lá no leito, né, da UTI. Então, exato. Basicamente, assim, tem uma coisa que não ficou bem claro, talvez as pessoas tenham dúvida. A aplicação, basicamente, ele é um aplicativo. As pessoas baixariam esse aplicativo no celular. Não precisa baixar, acesso direto pelo navegador, pelo celular. A gente tá. Eu não precisaria ir no Apple Store lá ou no Google Play. A gente optou por isso para não precisar pesar no celular e tudo mais e tal. Isso é uma solução Aí o trabalho da prefeitura é divulgar o link. Divulgar o link, é só isso. Ponto. Exatamente. Ele divulga o link, as pessoas começam a acessar, começam a responder lá, tô com sintoma tal. Tô com tosse, tô com febre, mas não tô com falta de ar. Aí fala, calma, cara, você só tá com gripe. Exatamente isso. Show de bola. Parabéns pela solução. Ficou claro para mim. Eu queria aproveitar para atualizar os dados de São José dos Campos, até porque eu sou joseense e faz todo sentido para mim acompanhar a evolução dessa crise aqui na cidade. Então, hoje nós temos 158 casos em investigação. O número está crescendo todo dia, Felipe, está complicado. 109 pessoas estão aguardando o resultado em casa, estão em isolamento domiciliar. 49 pessoas estão internadas, e aí dividindo entre público e privado, tem 16 na UTI do hospital público e 2 pessoas na enfermaria. No hospital privado são 18 pessoas e 13 pessoas na enfermaria. E nós temos já positivo em São José 14 casos
de coronavírus. E nós temos, que é o pior número de óbitos suspeitos de coronavírus, 3 pessoas. No Brasil, atualizado, nós temos hoje 92 mortos e 3.417 casos confirmados. Número crescente, a curva ainda criando força. Ainda não chegou no tablô, no ápice da curva, né? O momento da virada. O que a gente está sentindo é que os números só estão crescendo. Exato. E eu vi os números dos Estados Unidos, rapaz, que situação, assim, lá ultrapassou todos os países do mundo, já está chegando a 83 mil casos confirmados, com 1.400 mortes, salvo engano, e isso daí tem uma tendência, isso aí, se deixar, já se tornou a pior pandemia, né? É devastador, cara, é devastador. Eu quero fazer 2 comentários aí, Jeff, em relação à epidemiologia da coisa, que é a parte, que é a minha área de estudo no doutorado, né? E eu acho que é legal até falar para todo mundo que está nos acompanhando aí, ou que vai nos acompanhar durante a semana, em uma reprise e tudo mais, é importante falar o seguinte: primeira coisa, tá todo mundo tentando fazer uma predição matemática em cima de uma condição epidemiológica, uma condição de saúde, né, uma condição epidemiológica, assim. E não tem como, cara, não tem como a gente fazer uma predição matemática exata, né? Eu vi a gente está sofrendo uma guerra, a pior guerra que a gente está tendo é a guerra de informação, é a pior. Eu vi esses dias, todo mundo viu, né, a comparação, tipo, 25º dia no Brasil versus 25º dia na Itália. Cara, isso é impossível de ser, essa comparação não deveria ser feita nem em hipótese de teste, porque são cenários completamente diferentes. E quando a gente fala de saúde, a gente precisa entender que existe o ponto A, existe o ponto B, e existem o que a gente chama de moderadores de tudo, dessa mudança, né? Que são os fatores de risco, são os fatores comportamentais da população. São coisas que alteram isso, e isso não tem como botar numa matemática. Então, assim, a gente entende que essa predição seja importante, mas a gente precisa ler esses dados com muita cautela, principalmente para não gerar pânico e tudo mais e tal. Tem que ter muita cautela, tá? Em relação à situação dos Estados Unidos, realmente é uma situação caótica. Eu não acho que a gente ainda, infelizmente, eu não acho que a gente viveu o nosso pior ainda. Eu acho que semana que vem vai ser uma semaninha punk. Mas a gente precisa confiar no que a ciência está trazendo, cara. É o melhor que a gente tem nesse momento. É o melhor que a gente tem, cara. E é muito difícil a gente achar um equilíbrio entre o que é bom epidemiologicamente e o que é bom economicamente. É muito difícil entender esse equilíbrio. Então, a gente precisa de um pouquinho de empatia e de paciência para entender esse ponto de equilíbrio aí, cara. Eu até vi os números lá, tem alguns estudos de Oxford, enfim, eu recebi no WhatsApp hoje, só foi números. Parecia que eu voltei para a escola e estava fazendo algum estudo matemático. Mas os números que estão apresentando, de 400 mil pessoas infectadas no Brasil, tipo, são números... você acredita que é possível chegar num número desse? É possível, e também não é possível. Porque, cara... Estamos falando de uma São José dos Campos inteira, uma Taubaté, 400 mil pessoas, uma Taubaté inteira. Antes da gente ter entrado na live, eu comentei contigo, e, tipo, cara, pô, se você olhar a Itália, a Itália é um país bem desenvolvido, tudo bem que o sistema de saúde é diferente, tem cheio de idoso. Qual é a diferença da Itália para Portugal? Portugal também tem muito, a população é idosa. Mais idosa até. É mais idosa até, tem um sistema de saúde que é parecido com a da Itália, que é tudo meio particular, até tem mais sistema de saúde público lá e tal, e aí você compara o número de mortes, é completamente diferente, cara. Então, assim, pode chegar nos 500 mil mortos? Pode. Mortos ou infectados, você falou? Infectados. Chegar nos 500 mil infectados?
Pode, cara, pode. Mas pode parar em 10 mil? Pode também. Quem pode prever isso? Se usar modelo matemático, cara, desculpa. Não. O que você, além da telemedicina, que é a gente fazer uma boa triagem e deixar as pessoas de fato infectadas sendo atendidas e podendo ir para casa com isolamento, tendo os cuidados, além da prevenção, né? Lavar bem as mãos, evitar o aglomeramento. Antes da pandemia do Covid-19, a gente sofre no Brasil, especificamente no Brasil, e isso é um efeito moderador. É isso que eu estava falando. No Brasil, a gente sofre de uma pandemia de cultura e falta de informação, cara. Então, é muito complicado. Eu não sei se você tem avós ou, enfim, pessoas mais idosas. Cara, tenta segurar eles em casa. Olha o que está acontecendo. Não acredito. Entendeu? Então, assim, meus avós todos os meus avós, tipo, cara, não estão conseguindo, a gente não consegue segurar eles em casa, entendeu? Então, assim, antes de qualquer coisa, tem essa barreira cultural de consciência populacional, entendeu? Então, assim, a estratégia de isolamento vertical, que seria isolar somente a população de risco, ela seria viável se a gente não tivesse essa barreira educacional. Mas considerando que a gente tem essa barreira educacional e considerando a cultura, enfim, do nosso país de trabalho, que a mãe trabalha e a filha fica com o avô e tudo mais, o isolamento vertical vai ser um desastre, cara, vai ser um desastre. Então, assim, é prevenção, é respeitar o isolamento agora, porque se o isolamento agora for feito de mau jeito, for feito mais ou menos, no jeitinho brasileiro, a gente vai encarar consequências um pouquinho mais graves, sim, cara. Quem sou eu para falar isso? Mas é o que a gente vê na ciência, isso sim. Infelizmente. Eu vou tentar trocar um pouco o tom da conversa, e só para você perceber, eu acessei aqui pelo celular, e as pessoas estão comentando, mas como deu aquela travada no software, a gente não está vendo mais os comentários. Tá. Mas, enfim, eu vou cortar os comentários e depois eu prometo que eu respondo. Travou legal os comentários aqui. Eu já recebi comentário no WhatsApp e não estou recebendo aqui na live. Travou, não sei por qual razão. Mas o que eu queria trazer hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre entretenimento e mudar um pouquinho os ares, né? Porque senão a gente vai ficar só com a parte de preocupação, e eu acho que as pessoas já estão cansadas e preocupadas no limite, né? Enfim. E para você que está aí assistindo, está em casa, confinado e sem ter o que fazer, nós vamos trazer algumas indicações. Você assiste muito filme, séries ou não, Felipe? Cara, eu gosto sim. Eu divido meu tempo entre as séries que eu gosto e as séries que a minha filha gosta, né? Então, estão no catálogo, né? As Peppa Pig, estão no catálogo. Geralmente eu indico também um livro, mas livro de medicina eu não vou indicar para ninguém, porque senão geralmente são livros gigantescos, e eu acho que tem que estar interessado por medicina. Mas um entretenimento, eu vou começar pela série Pandemia. Pandemia, ela tem o subtítulo de Como Evitar a Próxima Pandemia. É sensacional para o momento que a gente está vivendo. Se você quer entender tudo que acontece em relação à pandemia, e aí eles têm uma previsão, é muito legal isso. Eles colocam o seguinte: a próxima pandemia vai começar, só não sabemos onde e nem quando. E ele fala também, explora bastante a questão das narrativas anti-vacina, a guerra da Organização Mundial da Saúde, o que você está falando da desinformação. Tem muita coisa bacana, e eles falam sobre gripe. Basicamente, eles cravaram o seguinte: a próxima pandemia vai ser uma gripe, só não sabemos onde e nem quando. Isso foi o ano passado, e que eles gravaram toda a série. E não, parece que você está assistindo os noticiários de hoje. Agora, né? É impressionante. E tem também o Explicando. O Explicando é uma série que é explicando a mente, e uma
dos episódios é a próxima pandemia. Eles fazem uma previsão do coronavírus. É incrível como eles dão os dados reais assim e falam o que vai acontecer. E tem a participação especial de nada mais, nada menos que Bill Gates, cara que previu isso lá atrás, participou da série e cravou o coronavírus e, de fato, estamos vivendo isso. E, para você ter uma ideia, uma das duas ou três lives atrás, eu tive com o Wilson Toledo, que a gente falou de inteligência artificial. E na inteligência artificial, a Microsoft já utiliza para fazer previsões. Então, assim, eu não digo nada que esse cara pegou todos os dados do mundo computados numa tela e falou, cara, vai dar ruim ali naquele lugarzinho ali. E essa série é muito legal, é o Explicando a Próxima Pandemia. E para quem não quer tanta ciência, mas quer um entretenimento com medicina, eu estou indicando Grey's Anatomy, que é um sucesso, sucesso de público, é um dos mais vistos do Netflix, que não fala apenas de medicina, mas trata da amizade, relacionamento, vida, e como lidar com a morte, entre outros pontos. Você assistiu Grey's Anatomy? Assisti uma parte, eu assisti sim. Uma temporada, duas? Porque deve ter o quê? Na nona temporada, 10ª temporada? Eu assisti umas 7 temporadas, né? Porque eu tava na faculdade, eu acho que eu fui até uma 7ª, 8ª temporada. Né? Cara, você gostava, hein? Você gostava. Eu assisti, sim. É uma novelinha, pô. É, uma novelinha. Só que é igual o danado do House. Dr. House, né? House. O Dr. House, assim, era muito legal. Só que eu não posso. Eu tenho uma coisa comigo. Eu só consigo mexer e fazer manutenção naquilo que eu posso desligar e ligar. Sabe? Se eu não posso desligar e ligar, eu não mexo. Então, o ser humano, eu não consigo dar esse reset. Então, eu prefiro evitar. E eu também não gosto de ver as coisas assim, sabe? Tem pessoas que gostam, nossa, um órgão, olha que legal, um fígado humano aqui e tal. Cara, não obrigado. Eu tenho esse limite meu aí da medicina, é o seguinte, eu vou lá, sou atendido e eu tenho meus cuidados. E o Grey Anatomy não aparece tanto, né? Ele é bem novelinha. Bem levinho, bem novelinha mesmo, pô. O Dr. House já aparecia algumas coisas. Ele tinha aquele jeitinho dele lá. Eu gostava bastante do Dr. House. E para que a gente pudesse terminar, eu ia responder as perguntas e respostas. Aqui, Pode, fica à vontade. você falou de livro, que geralmente livro de medicina é muito grande e tudo mais e tal. Tem um livro, cara, que eu acho que ele, infelizmente, não foi traduzido para o português ainda, mas se os nossos amigos aí quiserem jogar no Google, o autor chama Eric Topol. Ele tem Eric Topol. Coloca no comentário aí. Como é que se escreve? Eu já subo ele aqui na tela. Eric. E aí o pessoal, quem quiser... Mas é o quê? É ficção? Não. Ele fala sobre... Ele escreve sobre futurismo, ele escreve sobre tecnologia na medicina. Ele tem um livro que chama The Patient Will See You Now, que é O Paciente Vai Ver Você Agora. E aí ele faz essas previsões de futuro com a tecnologia na medicina. É bem interessante. Para quem gosta, para quem quer ler um pouco mais sobre esse conteúdo de telemedicina, é muito bom. Agora, eu vou aproveitar e indicar que é um amigo meu, é um conhecido meu, eu conheci ele num congresso internacional que teve aqui em Campos. É um médico cardiologista, o nome dele é Luiz Correia. Aí eu queria indicar o TED Talks dele. São 15 minutos. Luiz Correia? É um médico baiano, arretado. Ele é um vídeo? É YouTube? É um TED Talks, é aquela palestra do TED, sabe? Do TEDx. O nome da palestra é O Valor da Incerteza, tá?
é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Ele é médico, ele é cardiologista, ele é cirurgião, mas ele tem uma visão completamente diferente sobre medicina. Eu recomendo a todos os profissionais de saúde, todo mundo que mexe com saúde, a ouvir o que esse cara tem para falar. Ele é um cara incrível, cara. Então, talvez como série aí, vale muito a pena. Show de bola. Felipe, como é que eu te encontro nas redes sociais? Como é que as pessoas podem te seguir ou seguir a empresa, enfim? Legal. No Facebook tá como Felipe Fagundes, é fácil de achar. No Instagram é Felipe RC Fagundes. Felipe RC Fagundes, ok? No Instagram tá como? Felipe RC Fagundes. Felipe R de rato, C de casa. E RC Fagundes. Isso, tá? Estou no LinkedIn também, como Felipe Fagundes, e vou disponibilizar o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato também. Principalmente aí alguém que tenha contato com pessoas que tenham interesse ou que queiram implantar esse sistema novo da RAI aí gratuitamente para as populações, para a gente... É a nossa parte, é o que a gente pode fazer para tentar ajudar na contenção dessa pandemia aí, né? É Felipe.fagundes, né? Isso, @sauderai. Fagundes@sauderai.com. Cara, sensacional. Eu vou, só para a gente, não sei se ele vai permitir, aqui, esse aqui, Felipe.fagundes.rai. Só para a gente concluir, infelizmente deu mesmo o problema só a gente está conseguindo comentar, naquela travada da internet acabou acontecendo isso. Eu peço para todo mundo também me seguir nas redes sociais, na página @jefftpavan no Instagram, no Facebook jefftpavan, LinkedIn jefftpavan, tudo junto. Eu tenho feito conteúdos exclusivos no Instagram e também aqui no Facebook. E a partir da semana que vem eu ativo as lives nas 3 plataformas: Facebook, Instagram e YouTube simultaneamente. Felipe, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigado. Você esclareceu bastante a questão do coronavírus e as possibilidades que a gente tem. Desejo todo sucesso aí com a sua solução, com a sua startup. Eu sou incentivador, admirador das ideias e gosto muito do conceito de empreendedorismo de startups. Então, parabéns pela sua iniciativa, sua e dos seus sócios, e desejo muito sucesso a vocês. Se quiser deixar algum comentário, alguma mensagem, fica à vontade. Não, eu só agradeço, cara. Obrigado mesmo pelo espaço, obrigado pela parceria. Você foi um dos caras que, lá atrás, em setembro, quando a gente estava fazendo uma ideia de mercado, eu fui bater lá no Hub Legislativo, encontrei você lá, você foi um dos caras que abriu a porta, que motivou, que nos deu incentivo aí. Então, parabéns. Também desejo todo o sucesso do mundo para você. Conta com a gente no que você precisar. Você sabe que desse lado aqui tem parceiros que podem te ajudar. Tá bom? Obrigado mais uma vez pelo espaço, foi um prazer. A gente tem respirado esse tema de telemedicina, telesaúde, telereabilitação aí, então é um prazer poder falar um pouquinho para vocês aí. Show de bola. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado pela audiência, e na semana que vem vai ter um novo formato, uma nova plataforma, e espero que vocês gostem. Tá bom? Felipe, um abraço e até a próxima. Um abraço, cara. Tchau, tchau.